O que é e como funciona o período de aprendizado em anúncios do Facebook e Instagram? Se você tem dúvidas sobre esse assunto ou nem mesmo sabe do que é que eu tô falando, vem comigo nesse vídeo, porque é muito mais do que te explicar o que é. Eu vou te mostrar aqui na prática como que funciona essa fase de aprendizado em anúncios do Facebook e do Instagram. Mas antes, solta a vinheta. Olá, mulher empreendedora, eu sou a Ivy, seja muito bem-vinda ao meu canal, onde eu compartilho a minha jornada empreendedora e pego na sua mão para te ajudar a vender com anúncio pago na internet. Já aproveita e se inscreve aqui no canal, clica no sininho e vem fazer parte desse exército de mulheres empreendedoras que estão fazendo acontecer e conquistando a tão sonhada segurança para finalmente vender na internet. Agora, se você quer ser VIP aqui nesse canal, eu preciso te convidar para fazer parte da minha lista VIP que está lá no WhatsApp. Ao entrar para essa lista, o que vai acontecer? Você vai receber com exclusividade e em primeira mão um aviso dos vídeos novos assim que eu adicionar por aqui. Então vale muito a pena você estar por lá, porque assim você vai poder ter informações em primeira mão para poder crescer o seu negócio na internet. Mas para você participar, é só clicar no link que está na descrição desse vídeo, que eu tô lá te esperando para te incluir nessa lista. E já vamos aqui direto ver aonde fica esse período de aprendizado, onde que você vai para ver isso. Vamos ver na prática aqui como que isso funciona. Então aqui eu tenho duas campanhas de anúncio rodando agora, porém uma eu coloquei para rodar agora recentemente, justamente, acho que foi ontem, justamente para a gente poder ver essa fase de aprendizado, porque ela começa logo que o anúncio é ativado, tá? Então aqui ele foi ativado depois do período de análise e logo de imediato ele já entra nessa fase de aprendizado, tá? Que dura em média aí de 48 a 72 horas. Ou pode até ser, se o anúncio estiver performando muito bem, pode ser que em até 24 horas já termine esse período aí de aprendizado. Então, aonde que eu vou para poder ver esse período? Eu posso vir tanto aqui selecionando a minha campanha, quanto clicando aqui, eu vou ver esse período. Aqui no caso, se eu selecionar, eu posso vir aqui no conjunto de anúncio, que eu já vou ver, ó, tá vendo? Em aprendizado. Ou se eu quiser, eu posso voltar aqui, clicar na campanha, que também vai vir para o conjunto de anúncio, e aí também entra em aprendizado. Então, o que é esse período de aprendizado? Se você passar o mouse por cima, ele vai te explicar, ó. Após você criar um conjunto de anúncios ou fazer uma edição significativa em um existente, nosso sistema começa a aprender como veicular melhor seus anúncios. Durante esse tempo, você pode ver flutuações de desempenho e custos mais altos. Como o desempenho ainda está se estabilizando, evite editar seu conjunto de anúncios durante a fase de aprendizado. Então, o que isso aqui significa? Que quando você coloca o seu anúncio para rodar, o Facebook tem um período ali que ele está entendendo ainda como que ele pode mostrar melhor para as pessoas esse seu anúncio. E aí, nesse período que o Facebook está entendendo melhor o seu anúncio, entendendo quais são as pessoas, qual é o grupo de pessoas que vai se interessar mais por esse tipo de anúncio que você criou, esse anúncio ele vai performar um pouco pior. Tá? Ele não vai performar muito bem. Aí tem gente que fica logo desesperada, né? Nossa, já tem 24 horas que meu anúncio tá rodando e não teve resultado nenhum. Ninguém chegou, ninguém clicou. Então saiba que isso é normal de acontecer, porque é o período aí de aprendizado. Então, enquanto tá nessa fase, realmente o seu anúncio tende a performar não muito bem. Então, como eu falei, ele tende a ficar nessa fase de 48 a 72 horas. Pode ser até que dure mais tempo, mas aí ele vai entrar na fase de aprendizado limitado, que eu vou falar também para você o que é. Não vai dar pra gente ver aqui nenhum status da fase de aprendizado limitado, porque o meu anúncio tá rodando bem. Ele não tá aí sujeito a entrar na fase de aprendizado, porque tem acho que umas 24 horas que ele está rodando, olha, ele já está aí com 35 eventos de otimização, tá? E para o anúncio sair da fase de aprendizado, ele tem que ter aproximadamente, ó, ele está falando aqui, 50 metas de otimização de cliques no link recomendadas, porque esse anúncio aqui eu fiz com o objetivo de tráfego. Então, o resultado que eles consideram aqui é de cliques no link, ó, se eu vier aqui para o lado, o resultado é de cliques no link. Então, até o momento, já tive 35 cliques no link e para chegar a 50 tá faltando bem pouco. E aí, eu acredito que até amanhã já vai ter chegado aí nessa meta de 50 cliques para poder sair
dessa fase de aprendizado, tá? E aí, quando que ele vai para essa fase de aprendizado limitado, que ele entra nessa parte de aprendizado limitado? Quando o seu anúncio, de repente, está sendo exibido por um grupo muito pequeno de pessoas, ou quando o anúncio realmente não está performando bem, aí ele entra nesse aprendizado limitado, porque realmente o Facebook não conseguiu aprender muito sobre o seu anúncio, ou seja, ele não gerou muito resultado. O Facebook, ele aprende mais sobre como entregar o seu anúncio à medida que o seu anúncio vai tendo resultado, à medida que as pessoas vão interagindo, que elas vão clicando, que elas vão se interessando. Aí o Facebook começa ali a entender quem são as pessoas que estão mais ali suscetíveis a ter interesse pelo seu anúncio. Esse é basicamente o período de aprendizado, é basicamente disso que se trata. E realmente, quando entra nesse aprendizado limitado, é porque ou você está mostrando para um público muito pequeno, ou as pessoas realmente não se interessaram em interagir, em clicar no seu anúncio. Aí ele vai entrar nessa fase e o Facebook vai te dar algumas recomendações, ou ampliar o seu público, ou melhorar o seu criativo. Eles mesmos vão te falando o que você precisa fazer para melhorar o seu anúncio. E aí essa fase de aprendizado é bem importante nesse sentido mesmo, que é uma fase para você entender, ou para o Facebook entender o que está funcionando, o que não está ali dentro do seu anúncio. E aí eu separei aqui esse artigo da Central de Ajuda do Facebook aqui da Meta, justamente que é sobre a fase de aprendizado. Eu já falei aqui essa parte da teoria, né? Já falei para você o que é, então realmente já esteja preparada aqui para esse início do anúncio, as primeiras 24, 48 horas até 72 horas, seu anúncio vai performar um pouco pior. Isso é normal, tá? Então, se acontecer isso por aí, não se desespere. Saiba que realmente isso pode acontecer. Agora, se passar de 48 horas, 72 horas, o anúncio continua performando mal, aí é melhor realmente ou fazer um outro anúncio ou melhorar alguma coisa nesse anúncio aí, porque tem alguma coisa que não está rodando bem. E aqui eu decidi trazer esse artigo porque ele tem aqui algumas boas práticas com relação a essa fase de aprendizado, que são recomendadas pelo próprio Facebook, e eu achei muito interessante a gente falar sobre elas aqui, porque realmente essa fase de aprendizado, eles mesmos recomendam a não editar o anúncio. Para quem é gestor de tráfego, ou para quem também já tem um certo domínio do gerenciador de anúncios, às vezes vê o anúncio não performando muito bem nessa fase de aprendizado e já quer logo fazer alguma edição, quer mudar alguma coisa no público, quer mudar alguma coisa no criativo, e não é recomendado que você faça isso nessa fase de aprendizado. É recomendado que você espere que essa fase encerre para que você possa fazer edições. Por que é aconselhável que você aguarde? Porque senão você vai editar o seu anúncio e, além dele voltar para o período de análise, ele vai voltar também para o período de aprendizado. E quando você deixa ele passar, ele meio que volta mais fortalecido, né? Porque ele já saiu dessa fase de aprendizado inicial. Então é bem interessante que você só edite depois que sair mesmo, para não prejudicar ainda mais o seu anúncio. Durante a fase de aprendizado, os conjuntos de anúncios são menos estáveis e geralmente apresentam um CPA mais alto, ou seja, o custo por aquisição, que é justamente ali o resultado que você está tendo no seu anúncio. Se você está anunciando para ter mais cliques, o custo por aquisição é justamente a quantidade de cliques que você está tendo ali, né? O custo por clique que você está tendo. Para evitar comportamentos que impeçam os conjuntos de anúncios de saírem da fase de aprendizado, recomendamos que você, espere para editar o conjunto de anúncios depois que ele já tiver saído da fase de aprendizado. Então essa aqui é a primeira recomendação que o Facebook faz, já para que você não tenha problema aí com o seu anúncio. Durante a fase de aprendizado, o desempenho é menos estável, como já falamos aqui, por isso os resultados nem sempre indicam o desempenho futuro. Ao editar um anúncio, um conjunto de anúncios ou uma campanha, durante a fase de aprendizado, você redefine o aprendizado e atrasa a capacidade de otimização do nosso sistema. Então, quando você edita nessa fase de aprendizado, o que você faz? Prejudica a sua campanha, falando português aqui bem claro. Você não ajuda em nada e só prejudica a campanha, porque essa fase de aprendizado vai ser atrasada, entende? Eles não vão mudar, não vai mudar muita coisa, vai voltar para o período de aprendizado, porque o Facebook não conseguiu aprender muito sobre a sua campanha, e aí o que poderia ser um pouco melhor depois desse período, né, se durou 24 horas o período, depois de 24 horas o anúncio vai começar a performar melhor. O que poderia ser melhor vai acabar sendo pior. Então não edite nesse período aí da fase de aprendizado.
Evite edições desnecessárias que façam com que os conjuntos de anúncios voltem para a fase de aprendizado. Edições que alteram significativamente o possível desempenho do conjunto de anúncios no futuro podem fazer com que um conjunto de anúncios volte para a fase de aprendizado. Edite os anúncios ou o conjunto de anúncios somente quando tiver motivos para acreditar que a alteração melhorará o desempenho. Então, isso aqui significa que, dependendo da edição que você fizer, vai voltar para a fase de aprendizado e pode não ajudar muito também o seu anúncio a avançar. Então, tem que ter muito cuidado quando você for editar, fazer a otimização do seu anúncio, tem que ter muito cuidado com o que você vai alterar. E aí, eu vou até clicar aqui, ó, para a gente ver o que eles estão falando sobre esse volte para a fase de aprendizado, né? O que eles querem dizer com isso? O que não se pode editar? O que é uma edição significativa que vai fazer o anúncio voltar para a fase de aprendizado? E aqui está falando que todas as edições durante o período de aprendizado ou depois dela vão ter um impacto na veiculação do anúncio, obviamente, porque ele volta para análise. Só que nem todas farão o conjunto de anúncios voltar para a fase de aprendizado. Apenas as edições significativas farão um conjunto de anúncios voltar para a fase de aprendizado. E aqui ele fala, olha, são consideradas edições significativas qualquer alteração do direcionamento, ou seja, o direcionamento detalhado lá na parte de público, qualquer alteração no criativo do anúncio, qualquer alteração no evento de otimização, adicionar um novo anúncio a um conjunto de anúncios. Então, tudo isso faz o anúncio voltar para o período de aprendizado, tá? Pausar um conjunto de anúncios por 7 dias ou mais, o conjunto de anúncios voltará para a fase de aprendizado quando você retirar a pausa do conjunto de anúncios, alterar a estratégia de lances, ou seja, quando você altera o valor que você está ali, né, do seu orçamento da campanha. E aí ele tem uma observação aqui. Ao usar a otimização do orçamento da campanha, alterar a estratégia de lance da campanha poderá fazer com que vários conjuntos de anúncios da campanha voltem para a fase de aprendizado. Isso aqui, quando você otimiza, né, coloca o orçamento direto na campanha e você tem, de repente, mais de um conjunto de anúncios, vai fazer também com que todos eles voltem para a fase de aprendizado juntos, aí acaba atrasando um pouco mais o resultado do seu anúncio, tá? Então, esses aqui são todas as edições que eles consideram como significativa aí do seu anúncio, que pode fazer o seu anúncio voltar para esse período de aprendizado. E aí ele ainda fala aqui, ó, uma alteração em qualquer uma das áreas a seguir poderá ou não ser significativa dependendo da sua importância. Então, esse caso aqui, ele pode ou não voltar para análise, não é determinante isso, ó. Valor do limite de gastos do conjunto de anúncios, valor do controle de lance, controle de custo ou controle de ROAS, valor do orçamento. Quando você usa a otimização, é a mesma coisa que ele falou lá. Então, é importante você entender como que você pode editar o seu anúncio para não fazer ele voltar para o período de aprendizado, senão vai comprometer aí toda a sua campanha. Voltando aqui, continuando as nossas boas práticas, ó, evite um volume alto de anúncios. Quando você cria muitos anúncios e conjuntos de anúncios, o sistema de veiculação aprende menos sobre cada anúncio e conjuntos de anúncios do que aprenderia se o volume fosse menor. Quando você combina conjuntos de anúncios semelhantes, também combina aprendizados. Então aqui ele fala para não fazer um volume muito alto de anúncios dentro da mesma campanha, né? E nem muitos anúncios dentro do mesmo conjunto de anúncios, porque isso acaba sobrecarregando, e se você tem muitos anúncios ali, acaba que ele tem ali uma dificuldade também para aprender sobre essa campanha, porque muitas vezes se você bota criativos demais diferentes numa mesma campanha, o conjunto de anúncios que tem públicos muito diferentes, principalmente esse ponto, né? Se você tem muitos conjuntos de anúncios e públicos diferentes em todos eles, acaba que pode também confundir ali o Instagram, o Facebook na hora dessa fase de aprendizado. É sempre interessante quando você vai criar mais de um conjunto de anúncios, você criar conjuntos de anúncios diferentes em termos de posicionamento, né? Um conjunto você coloca pro feed, o outro você coloca pros stories. Vai fazendo testes aí também, que pode ser que você criando vários anúncios dentro de uma mesma campanha nem interfira muito nesse ponto. Mas geralmente, quando você coloca um volume muito alto de anúncios, acaba prejudicando também esse sistema de veiculação do Facebook no entendimento aí do que vai ser melhor para essa campanha que você está fazendo. Porque toda campanha, geralmente, né, quando a gente faz um anúncio, eles são direcionados de uma forma ali que tem um sistema mesmo do Facebook, né? Não é uma pessoa que distribui para toda a audiência deles. Tem um sistema
que é automático nisso aí, mas ele tem essa questão, essa inteligência aí para entender quem são as pessoas que realmente vão interagir com o seu anúncio. E aí é importante você não fazer tantos anúncios assim no mesmo conjunto, numa mesma campanha, para não prejudicar essa fase de aprendizado. E a última boa prática aqui que eles recomendam: use orçamentos realistas. Se você definir um orçamento muito baixo ou inflacionado, o sistema de veiculação terá um indicador impreciso das pessoas para as quais ele deve otimizar. Defina um orçamento alto bastante para obter um total de pelo menos 50 eventos de otimização. Além disso, evite fazer alterações frequentes de orçamento. Isso pode fazer com que um conjunto de anúncios volte para a fase de aprendizado. Então também tome cuidado com o orçamento da sua campanha. Não coloque nem um valor muito baixo, nem um valor muito alto também, que está aí acima do que você costuma fazer, do que você costuma anunciar. Tem gente que quer anunciar R$5 por dia, R$6 por dia. É um valor muito baixo. Então eu recomendo aí que você sempre comece com R$10 por dia, até R$20 por dia, se você puder também fazer esse investimento, porque aí você vai ter aí uma média de interações suficientes para sair dessa fase de aprendizado o mais rápido possível aí no seu anúncio. E uma última questão aqui é a seguinte: a fase de aprendizado é necessária para ajudar o sistema de veiculação a otimizar melhor os anúncios. Por isso, não evite a fase de aprendizado. Testar novas estratégias de marketing e de criativo é essencial para melhorar o desempenho ao longo do tempo. Você vê que o próprio Facebook recomenda que você esteja sempre testando novas estratégias de tráfego, novas estratégias de criativo, novas estratégias de anúncio. Eu falo isso incansavelmente aqui no canal e o próprio Facebook recomenda isso, porque realmente, gente, não tem como você saber o que vai dar certo sem testar. Você primeiro tem que fazer um teste. É igual quando você vai comprar um carro, tem que fazer um test drive primeiro. Então aqui no anúncio é a mesma coisa, você tem que testar várias possibilidades, vários criativos, vários tipos de anúncio, vários objetivos, para entender o que vai funcionar especificamente para o seu caso, tá? E aqui ele fala rapidamente sobre a fase de aprendizado, do aprendizado limitado, né? Se o conjunto de anúncios não estiver recebendo eventos de otimização suficientes para sair da fase de aprendizado, a coluna de veiculação exibirá um aviso de aprendizado limitado. E aí, se você clicar aqui, ó, saiba mais sobre maneiras de corrigir conjuntos de anúncios com o status de aprendizado limitado para melhorar o seu desempenho. Se clicar aqui, ó, a gente tem orientações também do Facebook para você melhorar esse aprendizado limitado. Ó. E aqui fala sobre especificamente esse aprendizado limitado. Você vê que a central de ajuda, ela realmente tem várias informações aqui, e de uma vai para outra, justamente para ficar mais aprofundado esses assuntos, para você conseguir realmente resolver de fato aí na sua questão. Então aqui, ó, as soluções de problemas que eles apontam são os seguintes, ó. Existem várias maneiras de corrigir conjuntos de anúncios com aprendizado limitado para melhorar o desempenho. Combine conjuntos de anúncios e campanha. Combinar conjuntos de anúncios e campanhas ajudará a obter os resultados necessários rapidamente. Por exemplo, se você fez 2 conjuntos de anúncios dentro de uma mesma campanha e esses conjuntos eles não estão performando bem separadamente, você pode combinar esses conjuntos e fazer com que eles realmente ali juntos talvez tenham melhores resultados, né? Porque de repente sozinhos, isoladamente, não estão funcionando. Então você juntando pode ser que melhore. Amplie seu público. Quanto maior o público, mais oportunidades para as pessoas concluírem os eventos de otimização. É até como eu falei anteriormente, geralmente quando o aprendizado fica assim limitado é porque o público ele é pequeno. Então você tem que ampliar o seu público, colocar públicos diferentes para sair dessa fase de aprendizado limitado. Aumente o orçamento. Se seu orçamento for muito baixo para receber cerca de 50 eventos de otimização, é improvável que o conjunto de anúncios saia da fase de aprendizado. Então aqui também é aquela questão de aumentar o orçamento. Se for muito baixo, é melhor sempre aumentar. Aumente o controle de lances ou de custos. Se o seu controle de lances ou de custos for muito baixo para receber cerca de 50 eventos, é improvável que o conjunto de anúncios saia da fase de aprendizado também, mais uma vez relacionado aqui ao orçamento. Altere o evento de otimização. Considere escolher um evento de otimização que ocorra com mais frequência. Por exemplo, mude de compra para adição ao carrinho. Então aqui é para você mudar esse evento de otimização para justamente ter mais ali
eventos de otimização, por exemplo, se você quer que as pessoas comprem no seu anúncio, aí você colocou lá o evento de otimização do Pixel, por exemplo, como sendo compra, como eles estão falando aqui. Só que não tem muita gente comprando, então isso impede com que o seu anúncio saia da fase de otimização, porque eles vão precisar aí de 50 vendas, que você faça 50 vendas ou que 50 pessoas comprem no seu anúncio para que ele saia do período de aprendizado. Se isso não acontecer, o ideal para sair dessa fase é você colocar um outro evento de otimização. Então aqui ele está sugerindo adicionar o carrinho, você pode colocar cliques no link, que aí o seu anúncio vai sair mais rápido da fase de aprendizado e depois você pode voltar para o evento de otimização aí de compras, tá? Então isso aqui são todas as informações possíveis e imaginárias sobre essa questão da fase de aprendizado limitado. É muito importante que você entenda tudo isso aí para não ficar confusa também e não ficar também preocupada com essa parte de anúncio, acreditando que não está dando certo, não tem alguma coisa errada, e às vezes é assim mesmo. As ferramentas, elas têm toda uma proposta, tem todo ali um direcionamento que a gente precisa realmente ficar atenta para não achar que tem alguma coisa errada aí desnecessariamente, tá bom? Deu para entender agora o que é essa fase de aprendizado e como que ela funciona? Se ainda ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, porque vai ser um prazer poder te responder e esclarecer melhor sobre esse assunto. Mas se você gostou desse vídeo, se ele gerou valor para você, deixa aí o seu like, porque ele vai ajudar bastante o nosso canal a crescer, e também o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai mostrar para cada vez mais pessoas aí dentro da plataforma, tá bom? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!